de volta com entrevista coletiva e a minha convidada de hoje é a jornalista e professora da UFBA, Malu Fontes. Malu, você tem um Twitter onde você se auto-intitula, né? Se define, digamos assim, como ombudsman do mundo, eu já disse aqui, com milhares de seguidores. Você disse que não gosta muito do Face, mas qual é a força das redes sociais hoje, principalmente na mobilização? Silvana, eu sou um pouco descrente disso. Eu, nesse sentido, eu não sou muito otimista, não. Deixa eu falar assim, jornalismo participativo. Eu acho que hoje as redes sociais elas têm muito mais força para o consumidor do que para o leitor de informação mobilizar. Politicamente, criticamente, em relação a uma condição determinada da questão social. Ela amplia, claro, que tem uma recirculação da informação que muitas vezes os meios convencionais são obrigados até a dar, né, do que... porque teve repercussão. Por exemplo, quando eu falo dessa questão que é muito mais importante para o consumidor do que para a informação, essa garotinha, acho que é de Santa Catarina, que essa semana fez aquilo ali. Aquilo ali, para mim, aquilo ali tem muito menos a ver com jornalismo e tem muito mais a ver com o direito dela de cidadã, dela como consumidora do Estado. E o que é um consumidor do Estado? É uma cidadã. Ela faz aquilo, então aquilo tem uma repercussão, aquilo gera um constrangimento para uma instituição muito grande. Agora, eu ainda acho que, para deputados, para governadores, para prefeitos, ainda esse papel que a gente atribui desse constrangimento público ainda é muito pequeno. Por quê, Silvana? Porque eu acho que a gente tende a valorizar muito esse nós, porque nós estamos nas redes sociais. Eu sempre pergunto isso aos meus alunos, nós quem? Tem um nós que participa de uma maneira crítica, né? E que encaminha a participação de uma maneira mais correta, contundente, que isso é muito pouca gente que sabe fazer isso, Silvana. As pessoas, assim, essa inclusão digital é mais só botar foto do aniversário do filho, do bolo, para dizer que comeu lasanha ontem, para botar foto do pôr do sol. Então, esse nós são praticamente as mesmas pessoas que já constrangiam, de certa maneira, pelos veículos tradicionais, pela carta do leitor, Claro que isso amplia. A escala agora é outra. A escala é outra, mas eu acho que ainda, né, as redes sociais sozinhas não têm esse poder que muitas vezes a gente atribui a elas. Eu acho que para as marcas, sim. Elas incomodam muito mais as marcas hoje. Se um supermercado aqui está com marca estragada e alguém posta uma foto ali, aquilo é devastador. Agora, se a gente critica o prefeito, se a gente critica o secretário de saúde, se diz que o HGE tem fila, sabe, isso gera muito pouca coisa. Maíra Portela, repórter aqui da Band, tem um questionamento exatamente sobre esse assunto. Malu, boa noite. Na sua opinião, qual o papel das redes sociais nos grandes eventos políticos como o julgamento do Mensalão e o caso de Julian Assange do Wikileaks? Você acha que, por exemplo, os ministros do Supremo, de alguma forma, se sentiram pressionados por aparecerem o tempo inteiro nas redes sociais? Tem até um quadrinho, Vendido e Patriota, né? A depender dos votos que foram dados. Você acredita que isso os incomode de alguma forma? Acredito que gera, sim, um certo tipo de diferença de comportamento. Talvez eles se comportassem... É difícil dizer porque a gente está raciocinando sobre hipótese. Mas eu acho que mais do que as redes sociais, o que muda muito a postura deles ali e que cria uma encenação é a presença da Câmara, da TV Justiça, da Globo News transmitindo o tempo inteiro. Esse poder, Silvana, ele é infinitamente maior, porque aquilo ali, ele é de uma maneira muito mais abrangente, é pleno, está ali a performance inteira do texto, da palavra, do cansaço, do erro, se está cochilando, se não está. A rede social, acho que vira um pouco, é quase que uma espécie de bullying, um pequeno bullying, entendeu? Eu acho que eles não mudariam, não mudam muito o comportamento em função do que está ali ou não está. Sabe? Mesmo porque, vamos combinar, as críticas que a gente vê ao Mensalão dentro das redes sociais, elas são muito passionais, elas são muito partidaristas. E os ministros supremos são macacos velhos nesse sentido. Essas pessoas, você que estuda direito sabe disso, elas têm um apego aos rituais, à liturgia do direito, que elas não se incomodam com essa coisa do senso comum. E as pessoas, elas conhecem muito pouco o direito na hora de criticar a lei e criticam assim, porque o PT roubou, o PT não roubou. Aí fica nesse nível. Quem defende que todo mundo vai para a cadeia porque é ladrão é do PT e quem defende que foi um mensalão criado pelo PIG, que é o Partido da Imprensa Golpista. E eu acho que aqueles ministros são muito macacos velhos, independente da ideologia deles, para eles se prenderem a isso. Agora, uma Câmara presente no recinto, aí sim. Isso eu acho que
mexe com o ego, mexe com a performance, aí eu acho que muda muita coisa. Esse é o lado da força, Esse é o lado da força, né? exatamente, esse é o lado da força ainda. O resto eu acho que é puro bullyingzinho de menino brincando em playground. Eles veem como gente de playground que não sabe nada de direito, sabe? Já já a imposição de padrões pela mídia e a vinda do interior para causar polêmica aqui na capital. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva e a minha convidada de hoje é a professora da UFBA e também jornalista Malu Fontes. Malu, seu trabalho de doutorado fez uma análise aí do corpo feminino deficiente frente aos padrões que acabam sendo impostos pelos mais diversos tipos de mídia. Hoje isso ainda acontece, ainda existe essa imposição desse padrão e você acha que especialmente as mulheres têm conseguido sair um pouco dessa linha e respirar, para que principalmente quem está fora do padrão, como eu, por exemplo, né? Silvana, olha, o meu trabalho, eu defendi no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, mais ou menos. E era exatamente sobre isso. Eu fazia entrevistas com pessoas que ficaram tetraplégicas, mulheres jovens, que não nasceram tetraplégicas, e como elas retomavam a vida e a vida feminina, a feminilidade, o gosto, a moda, a sexualidade, a relação amorosa, familiar, com um corpo que não se presta mais a essa semelhança com o que a gente tem por aí. E eu diria para você que não mudou muita coisa, não. O que eu acho é que hoje tem mais mulheres, tem um movimento muito maior de pessoas que encaram isso de frente e desafiam esses padrões. Mas como modelo, como condição, como um padrão de comportamento, de modo algum, você vê a moda, a própria moda. Você entra numa loja, eu fico impressionada. Eu entro numa loja que hoje, para mim, por exemplo, hoje eu estou com 58 quilos. Tem lugares que uma roupa que cabe em mim é G. Eu fico imaginando uma pessoa que precise usar de fato G, ela vai comprar o quê? Aonde? Então, eu acho que tem uma indústria ainda que tem um discurso e a telenovela, a televisão, a publicidade, nisso ela é extremamente perversa. E é por uma lógica comercial. Não estou aqui criticando ideologicamente que a gente vai mudar isso. Isso que não vai mudar nunca. O que vai mudar é a condição feminina de se apropriar do seu próprio corpo e não ter vergonha dele e não querê-lo como objeto do homem, o que é muito difícil no mundo latino, né? Porque o homem latino acha que o corpo da mulher é dele. O corpo, a fala, o pensamento, o discurso, tudo. E é muito difícil. A gente vê, Silvana, assim, é um exemplo absurdo, mas assim, a quantidade de violência contra a mulher, de morte contra a mulher, imagine até do quanto a mulher comum, né? Se ela chega ao ponto de sofrer, ao ponto de morrer, de ser morta, de ser agredida silenciosamente muito tempo, você imagina o que essa mulher não é capaz de fazer só para ficar bonita, para agradar um homem? Isso é infindável, gente. Infindável. Você falou em ideologia e eu me lembrei imediatamente da campanha política. Claro que a gente não pode falar em nomes por causa da legislação eleitoral, mas o que é que você tem achado, especialmente como jornalista, como doutora em cultura e comportamento, da campanha em si, tanto para vereador quanto para prefeito aqui em Salvador? Silvana, me permita falar, não um palavrão, mas pelo menos uma palavra que as pessoas não gostam, uma desgraça. Né? E eu acho que, infelizmente ou felizmente, não sei, mas essa história desses escândalos políticos todos, de mensalão, de caixa 2, acho que isso tem muito a ver com a feiura, pelo menos com a feiura estética da coisa que a gente está vendo. Porque eu acho que hoje os empresários, quem fazia doação de campanha, quem fazia caixa 2 e acumulava dinheiro, acho que está com muito mais cuidados. E acho que falta dinheiro, falta recursos. Então, as campanhas estão muito econômicas, contratam muito poucas pessoas e é de um nível de amadorismo e é um investimento muito grande num eleitor completamente iletrado e desinformado. Eu fico impressionada, assim, quem é o público-alvo dessas pessoas, porque o texto das campanhas, o discurso usado pelas pessoas que estão pedindo voto é uma coisa aberrante, parece, assim, sabe, filme de Mazzaropi lá, e olha, isso é uma ofensa Mazzaropi, que era maravilhoso. Sabe Jeca Tatu? Aquela coisa assim, que só pode ser humor. Eu tô achando, é muito feio, é muito ruim, a gente não vê nada
novo. E o que se apresenta como novo é, assim, é naftalina. Tudo que se apresenta como novo nessa eleição é mais velho do que Matusalém. Malu, a gente está com o tempo estourado. Em 30 segundos, só me responda o seguinte. Você veio do interior e causa polêmica hoje aqui na capital. O interior te deu régua e compasso ou esses instrumentos você encontrou aqui em Salvador? Eu acho que na vida inteira. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu não sei se eu consigo dizer isso em 30 segundos. Agora, eu acho que a vida no interior, e eu sou do interior, não de uma cidade do interior, mas da zona rural, ela me deu concretude. Eu sou muito concreta. Eu acredito no chão, no bicho, no sangue, na vida, no parto natural, sabe? Em ver bicho nascendo. Então, assim, Silvana, eu acho que eu tenho uma qualidade que eu reconheço em mim, sabe, um valor que eu me atribuo. Eu sou uma excelente leitora do mundo. Isso realmente eu não tenho vergonha de dizer. Eu acho que eu não sei fazer nada direito, mas eu sou uma boa leitora do mundo e isso foi o interior que me deu. Esse olhar para a vida. Malu, muito obrigada. Boa noite para você. Obrigada a vocês, obrigada a todos. E espero que tenha falado menos do que costumam dizer que eu falo. Para você também uma boa noite, uma ótima semana. E a gente se encontra aqui no próximo domingo em mais uma entrevista coletiva.